Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, primeiro episódio da série totalmente original de NBA. Quem é que sobe? Stonks! O ranking do hype da NBA. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, como é que tá aí o seu ânimo para iniciar uma caminhada em que a gente fala dos melhores jogadores da liga e troca uma ideinha aqui para a população em plena off-season, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, é uma série totalmente original, como o título já sugere, né? O título até nos obriga a acreditar nisso, né? É isso. E eu acho que é mesmo, Guilherme, totalmente original. E tem por que ela existe, né? É uma pergunta que a gente se fez algumas vezes até durante todo esse processo criativo, né? Nós e Aristóteles, né? Isso. Aristóteles vivo e metendo essa, velho. Cara, eu queria muito ser brother Aristóteles. Aliás, Guilherme, se fosse para você trazer alguém de um passado longínquo para trocar uma ideia, você trazia quem? Assim, a resposta óbvia é Karl Marx, né? Então, tipo, vamos tirar Karl Mas Marx. não é longínquo, Karl Marx um dia desse, tem que ser longínquo. Cara, eu tô louco pra alguém que me pergunte do tempo atual, que eu queria falar Daniel Furlan, né, cara? Porra, eu sou muito fã do Daniel Furlan. A gente já trouxe o Daniel Furlan. Assim, é do tempo atual e já trocamos ideia. Porra, sou muito fã. Cara, qualquer coisa que o Daniel Furlan faz, eu dou play, velho. Isso me faz assistir. Do Daniel Furlan do play. Cara, isso me faz assistir os podcasts de baixíssimo nível. Sei lá, escolha a palavra que você quiser seguir. Vamos pensar então, né? Tem que ser do tempo muito distante, Lucas. Um reino tão distante. Cara, acho que eu ia meter um Moisés aqui, né? Moisésão? Com todo respeito à filosofia, né? Aos clássicos aí. Pensei um pouco, né? Na ideia, assim, se for para pensar em Grécia, fechar com Grécia, traria o Heráclito, né? Cara, mas eu queria trocar uma ideia com o Moisésão, né? Queria saber qual é que é, né? Qual é que é mesmo, assim, o que rolou, né? Para ele me contar um pouco aí. Assim, não sou muito, assim, de... Galileu, não? Pô, Galileu ia achar massa, velho, nos dias atuais, assim. Cara, gosto da ideia de um Galileuzinho também. Cara, eu gosto muito assim, eu gostaria de trocar ideia, né? Do Agripa, né? É o Magripa. É de boxe? Cara, o Magripa, ele era um cara que não tinha muita... Não sobreviveu muito no o hype dele, né? Tanto que a gente tem que explicar quem que é o Magripa. Mas lá na Roma Antiga ele foi fera, velho. Fera não sei se é a palavra, mas ele adequada. Fazia na Roma Antiga? Cara, ele fazia o que a galera... Ele já foi interpretado em Hollywood? Cara, uma Agripa deve ter sido já. Já deve ter sido. Já deve ter sido, sim. Mas não sei. Precisaria a gente ir um pouquinho mais distante aí, né? Pra investigar, né? Foi até pesquisar o nome completo dele aqui, né? Pra não deixar nenhuma... É o Marco Cara, não sei nem pronunciar. Vipsânio Agripa, né? Marco Agripa, muita gente fala Magripa ou simplesmente Agripa. O Panteão, por exemplo, de Roma foi dedicado a ele, né? O Panteão de Agripa. Caraca, velho. O bicho é brabo, então. Não, peraí. Acho que é um cara que eu queria trocar uma ideia. Mas assim, vou ficar com Moisés ainda, né? Se for para escolher. Boa. Assim, você me deu o corte, eu sendo mais próximo, assim, eu tinha outras opções, né? Mas você me jogou lá pro passado, tem né? Que ser antigão. Não podendo. Vou fechar com Galileu, viu, Gibas? Ok. Fechei com Galileu. Mas por que toda essa conversa inicial, né, Gibas? Porque é mais ou menos o processo criativo da série Stonks, né? A gente, na off-season, tem a oportunidade de conversar sobre o inconversável, né? Então, a gente aproveitou essa oportunidade, né, Guilherme? É um conceito que a gente tem trazido aí nas últimas semanas, nos últimos dias até, de tratar as coisas como grandes oportunidades, né? E uma grande oportunidade da gente agora é fazer a série Stonks. Nesse momento de off-season é o ideal, e ela se baseia em quê, né? Se baseia na nossa necessidade de criar um conteúdo atrativo, atraente para o nosso ouvinte, onde a gente tem a oportunidade de falar de grandes jogadores. E como é que a gente garante que vai falar de grandes jogadores? A gente pegou uma lista de 100 dos 100 melhores jogadores antes da temporada anterior começar, uma lista dos nossos parceiros da CBS, viu, Gibas? Um salve aí para todos os executivos e é um grupo internacional, né?
Parceria internacional. A Mas gente eles estão pegou pagando, essa... gente? Não, e nem A a gente tá gente por isso pagando? que é parceria, né? A gente tá aqui falando, né, que pegou a lista deles. Uma lista que vai ser criticada aqui, não é porque a gente é parceiro, sem eles saberem, que a Não, gente vai peraí. ficar isento aqui, dizendo, ó, que boa lista, né? Porque tem muita coisa absurda nessa lista, né? E aí o que, que a gente vai fazer? Vai passar esses nomes, Gibas, pela roleta, né? Por uma roleta já tradicional das lives do Café Belgrado. Agora vai ser uma roleta também aqui do podcast dessa série Stonks. E Stonks. aí vamos rolar a roleta, né? Girar a roleta, é o jeito correto. Aí vamos supor que cai, sei lá, em Drew Holiday. Aí a gente vai pegar a lista da CBS e ver. O Drew Holiday estava em tal posição no top 100 do ano passado. Como é que tá o Stonks dele, né? Quem é que sobe? Quem é que Será sobe? será que a gente está mais empolgado ou menos empolgado com a temporada que vem, sabe? E a gente vai, lógico, né, discutir isso. Alguns jogadores vão ter trocado de time. Gibas, um nome aqui que certamente você não esperava ouvir no top 100, tá até bem acima do top 100, tô ansioso para quando, né, chegar na vez desse cara. E lógico, não vai ter rookie aqui, porque é uma lista do ano passado, né? O top 100 do ano passado. Então, a gente vai ter que se contentar aí. E se for um nome super peba, Gibas, a gente ignora, sabe? Por exemplo, caiu Derrick Rose, que tá nessa lista. Se cair Não Derrick é. Rose, a gente só passa adiante, sabe? A gente Não só vamos fala falar assim, dele Stonks pra baixo, vendo pra a baixo. situação aqui. E É. segue o episódio, né? Mas são 10 por episódio, Lucas, é isso? Vamos ver. Aí é que tá. Ai, A ai, beleza do ai. Stonks é essa, né, Gibas? Se tiver Ai, alguém ai, ai. que gere um grande debate, né? A gente tem uma limitação de tempo, não tem uma limitação de número de atletas. Beleza. Então, vai até onde o nosso coração mandar, né? Bora. Preparado para o primeiro giro? Vamos lá. Tô um Então, pouco para quem não animado. entendeu, é uma sigla, tá? Série totalmente original de Isso. NBA. Quem é que sobe? Tá aí no título, né? Caso você não tenha entendido. O quem Essa é com série é K, totalmente aberta, né? porque tem a parceria com a CBS, né? Então precisa ter É. uma palavra que começa com K para ser o idioma mais britânico, né? Se a gente quiser trocar para que também dá, fica Stonks do mesmo jeito, né? Quem é que sobe? Só que fica um Stonks diferente. Eu gosto mais de Stonks com K, até para Hum. cumprir o acordo nosso com a CBS. Devo Isso. dizer, né? É um conceito, é totalmente aberto os episódios do Belgradão que vão no feed aí. Então, toda vez que vocês verem no título, né? Virem no título Stonks, já sabem, né? É uma É série que a sobre gente está isso. analisando os craques aí da NBA. Vamos colocar alguns dos nomes nos títulos, né? Os mais chamativos sempre. É. Então, a partir de E agora. essa parceria com a CBS, né, que mandamos DM não respondida. Não, Então, então quem cala consente, né? quem Quem fala, cala consente é o sobretudo em nosso. parcerias internacionais aí, né? Esse tipo de parceria internacional é sempre muito proveitosa. E é o seguinte, né? Ao longo da off-season, vão ter dias que vão ter Stonks, outros dias que vão ter outros episódios, mas o Stonks chega para ficar. A não ser que você não goste, né? Você não gostou do Stonks? Aí você fala, pô, não gostei do Stonks. Agora, gostou do Stonks? Avisa também, né? Faz o seguinte, já segue o Café Belgrado nas redes sociais, já acessa cafébelgrado.com.br, se puder já apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9 você desbloqueia muito conteúdo exclusivo para apoiadores. Ao longo do episódio nós vamos falar sobre isso. Vamos de roleta? Vamos de roleta, Gibbs. Espero que vocês consigam escutar o barulhinho da roleta, que é gratificante, Será viu? que tem como aumentar? Deu pra ouvir. Tá girando, tá girando. Eita! O primeiro nome. Assim, Gibbs, a única coisa que eu lamento é que o podcast não tem a tecnologia do confete ainda, né? E rolou um confete quando saiu o nome, né? Gibbs Robert Williams, jogador do Boston Celtics, que continua no Boston Celtics. Ele vinha de uma final de NBA quando foi escrita essa lista, né? E aqui na CBS estava 50 e estava com 55 pessoas à frente dele. Era o 56º da lista. E ele escreveu o seguinte, ó, sobre a primeira frase, só porque ele escreveu muito, né? O nosso amigo do CBS, ele é prolixo demais, Gibbs. Mas ele falou que Peraí. o Robert Williams não ganhou o MIP na última temporada e nem passou perto durante a temporada regular, mas durante os playoffs poderíamos argumentar que nenhum jogador evoluiu mais o status dele durante a liga, perante a liga, do que o Robert Williams. Ele já estava dizendo assim, ó, o Stonks do Robert Williams para essa temporada deu alto, né? Talvez ele já estivesse prevendo que a gente fosse fazer um Stonkzinho, viu, Gibas? Vindo da última temporada, Gibas, e projetando o que o Boston Celtics fez nessa off-season, né? Trouxe o Porzingis e tal.
como é que você vê aí o Bob Williams, os stonks dele para esse ano? Você tá no hype? Acha que vem coisa melhor aí do Robert Williams? Não foi um ano especialmente ótimo, né, dele. Não foi um ano ótimo, né? É um jogador que eu acho que é muito interessante. Vamos pensar assim, né? Nesses stonks aí, que número que tá, Lucas, por favor? 56. 56. Cara, talvez existam 55 melhores jogadores do que o Robert Williams. Mas, Lucas, acho que. Se todos os jogadores tivessem da NBA divididos assim, em ordem de qualidade, né? Vai um para esse, outro para esse, ele seria o segundo melhor de algum time. Essa é a posição dele no ano passado. Claramente não é o caso, mas acredito, Lucas, que no Stonks a gente também projeta o que. Assim, tem o Stonks aí do jogador, né? Compro ou não, né? E, cara, tô muito pronto pra comprar É mesmo? o hype do Robert Williams, porque eu gosto muito dele, acho um jogador. Cara, eu acho ele No ano anterior, Gibas, ele vinha de 60 jogos de titular, né? 61, na verdade. E ano passado foram só 20 como titular e 35 ao todo, muito machucado durante a temporada, né? Caíram os minutos, mas aqui o Stonks é para a próxima temporada, né? Se você tá acreditando, então, no ano de bounce back do Robert Williams. E ele tem muito bounce, né? muito bounce. Cara, e assim, tem um dos melhores apelidos da NBA, Time Lord. Acho, Lucas, que assim, preciso situar melhor, né? Porque assim, ao mesmo tempo que é um jogador que a gente. Que assim, é uma ação, né? Trabalhando aí com um conceito que não é muito Ação legal. e reação? Não, ação de stonks, né? É uma ação que eu quero guardar pra mim, sabe? Agora, se eu Sei. preciso fechar com a temporada que vem, pô, o Celtics acabou de trazer o Porzingis, né? Então, assim, a ideia do Celtics é diminuir o role do Robert Williams. Isso tá meio claro. O Porzingis não vem pra ficar dividindo quadra com o Robert Williams, é pra ser um 5 mesmo. A gente sabe que eles gostam de jogar Jaylen Brown, Tatum e um Big. Claro que em algumas situações vai dar para colocar o Porzingis e mais um Big, ao Hoffman, ou até o próprio Robert Williams, mas assim, é uma dose de minutagem aí que eu não sei se o Robert Williams vai conseguir repetir, pelo menos a expectativa que a Ele gente joga tem pouco nele. sempre, né? Assim, ano Faz muita passado foram 23 falta. minutos por jogo. O melhor ano que ele mais jogou foi o ano anterior, né? Que foram quase 30 por jogo. Mas antes disso ele não tinha nem rompido a barreira dos 20 minutos por jogo. Então ele tinha vindo do melhor ano quando teve esse playoff magnífico, né? E o ano passado muito machucado. Gibas, eu não vou sair comprando a ação do Robert Williams, não, viu? Não vai ficar com ela. Não vai ficar com ela. Eu também vou fazer igual você, né? Vou manter o que eu já tenho aqui, que não é um estoque super alto, né? Mas ele é um jogador que eu acho que tem um contrato muito bom para o rolo que ele tem, né? Um contrato de 12 milhões ao ano. Ele é usado em doses homeopáticas, né? Pelo Boston Celtics, nem precisa tanto dele, como também não vive sem. É um jogador que muda muito a defesa do Celtics, mas estou contigo. A chegada do Porzingis deixa assim... Bagunça, né? Deixa o Celtics naquela posição de o Porzingis abre o suficiente, né? Ele joga fora o suficiente para eu continuar com os minutos de Robert Williams. Acho que a resposta disso pode ser sim. Mas o time fica, o Robert Williams é móvel o suficiente para fazer defensivamente um backcourt, um frontcourt agressivo, como o Celtics gosta de jogar o tempo todo ao lado do Porzingis. Acho que a resposta até pode ser sim também, né? Quando o Porzingis é apresentado, o Brad Stevens fala, cara, ele é um cara que vai encaixar tanto com o Horford como o Robert Williams. Mas o motivo de eu não sair comprando, né, ações aqui do Robert Williams é porque ficou meio claro que ele é um muito role player no Celtic, sabe? Ele vai ter sempre uma ação, agora ação sem ser ação financeira do mercado, né? Sempre vai ter uma ação controlada, né? Sempre vai ser uma ação de baixo usage, sabe? Sim. Nunca o Robert Williams vai ser uma estrela. Não vai ter jogada pro Robert Williams, né? Isso, a jogada pro Robert Williams é a seguinte, olha como o Robert Williams está completamente livre, né? As pessoas estão esquecendo o Robert Williams. Olha como ele corre rápido e recebe uma bola em transição, né? Assim, pô, exato. Né? Defensivamente ele faz muito o papel dele, né? E acho que o Celtics vai precisar muito dele em playoff, etc.
mas ele não vai ser o motivo, assim, ele pode até ser o motivo, né? Essa é a beleza do jogo do Robert Williams. Ele pode ser o motivo que uma série é decidida a favor do Celtics, né? Mas ele não vai ser nunca um cara com números explosivos, não vai ser chamado para All-Star. Pode ser lembrado para um Defensive Player of the Year, como já foi, né? Quando teve o seu melhor ano de 60 jogos como titular, 30 minutos por jogo. Mas, assim, além de tudo isso, além da falta de espaço, tem ainda a questão das lesões, né? Um jogador constantemente lesionado, né? A única vez que ele passou de 60 jogos foi a temporada 21-22. A única vez que ele passou de 20 minutos por jogo foi a temporada 21-22. Então, é um cara que não consegue estar em quadro o tempo todo. Quase todo ano tem uma cirurgiazinha para fazer, né? O plano de saúde do Robert Williams, Guilherme, é aqueles que vêm sem desconto, né? Todo ano. O plano até provavelmente já pede que seja com coparticipação. Não é fácil, né? Ô, Lucas, se eu fosse um trader, né? Se fosse um trader, não sou, né? Day trader. Não sou nenhum tipo de trader, né? Mas assim, se fosse, o que eu faria, né? Vendia tudo agora, esperava começar a temporada, via que ele ia ficar lá atrás na rotação e comprava tudo em algum momento nos próximos anos aí, porque eu acho que ele é um grande jogador, acho que ele vai ter uma carreira bem legal ainda. Acho que só o contexto não é muito legal. Então, assim, gosto dele, mas por isso, como eu não sou um day trader, né? Vou ficar com as ações quietinhas aqui, né? Vou deixar aqui e médio e longo prazo vai ter alguma coisa aqui, viu, Lucas? Vamos pra roleta? Vamos pra roleta. Robert Williams, primeiro personagem do nosso... Imagina a honra aqui, me arrepiei. Caraca. Ih, rapaz! Ih, rapaz! Cara, quase foi Jokic, né? Aí pulou um. Haja confete para Luka Doncic, jogador esloveno, para quem não conhece ainda o Luka Doncic, né? Bom jogador, viu, Guilherme? Bom jogador. Que no último ranking dos nossos parceiros da CBS, Guilherme, ele já vinha muito alto, né? Porque afinal é Luka Doncic. Luka Doncic, ó, aqui, quinto lugar. E falava o seguinte, primeira frase, né? Em cada uma das últimas 2 temporadas, Luka terminou, né, em primeiro para usage, e tem sido sempre o NBA First Team. Gibas, o usage dele vai ser diferente. Agora é uma temporada inteira com o Kyrie Irving. A gente viu como isso deu uma bagunçadinha nas estatísticas do Luka, né? Dá pra dizer isso. O time do Dallas já estava bagunçado, já estava perdendo, né? Começou a perder ainda mais com o Kyrie. Mas estatisticamente, o Luka teve um decréscimo meio óbvio do que aconteceria, né? Ficou muito menos tempo com a bola, deixou o Kyrie ter os seus momentos, né? Tentou fazer o possível para incorporar o Kyrie Irving no elenco, né? Então, assim, na teoria, o último momento que a gente viu de Luka, né? A reta final de temporada do Luka, indicaria que, não vai ter estatística tão boas, etc. Mas aqui no Café Belgrado a gente só compra ações de Luka Doncic e vai ser assim para sempre, né? Cara, assim, eu venderia todas as outras ações que eu tenho para comprar do Lucas sempre, né? Ele nos tornou bilionário, né, Guilherme? Assim, É tanto de isso. ação que a gente tinha antes dele chegar Cara, na NBA. a gente comprou todas as ações disponíveis do Lucas lá na época que, pô, tinha gente já falando dele. Vou me lembrar, por exemplo, que o Jean do UOL, que estava na Folha na época, fez um texto sobre ele, especificamente contando a história do Eurobasket naquela época. Assim, já era uma grande notícia, então assim, não tem nada de genial, né? A gente não viu o Yannis antes do Yannis, não é isso. O Lucas já era grande coisa. Cara, mas a gente postou tudo, foi sempre um fator aqui no Café Belgrado. Então, o nosso público e até assim, a comunidade assim do Twitter, a galera que curte NBA em geral, nos liga muito a Luca, porque de fato a gente é muito lucadontista, né? E foi sempre, né? Muito nessa linha. Então, foi ele, as ações que a gente tem dele, assim, então a valorização são assombrosas, as valorizações são assombrosas. Vou lembrar, as pessoas. Hoje parece loucura, mas assim, antes do draft, tinha muita gente, não era só o Phoenix Suns que achava que tinha que pegar o Ayton, tinha muita gente que sustentava isso mesmo, não, tem que fazer isso mesmo. Tinha muita gente do Kings que falava, não, a gente já tem o De'Aaron Fox, tem que pegar o Bagley mesmo, enfim. Então, não é O claro, não Bagley era quer claro. jogar aqui, né? O Bagley quer jogar aqui, e assim, acho que a carreira do Lucas já o colocou em qualquer patamar, que a gente não pode duvidar dele nunca.
No momento, assim, imagino que o Café Belgrado sempre vai, né? Então, assim, os tonks nossos pro Luca é sempre pra cima. A gente tá gravando isso no dia seguinte que ele jogou o primeiro amistoso, né? De pré-Copa do Mundo de Basquete, preparatório pra Copa do Mundo de Basquete. A Eslovênia recebeu a Grécia e perdeu, mas o Luca já propiciou highlights muito, muito legais, né? Triple-double já, né? O homem é uma máquina, né? E esse Mundial acho que vai ser lindo pra ele. A gente tá gravando isso após a pior temporada do time do Luca na NBA, pensando em contexto, né? A primeira temporada foi até pior, eu acho. Não lembro de número agora, mas acho que foi pior. Foi tipo 30 vitórias. Foi horroroso. Mas o que se esperava do time e o que o time entregou fez com que muita gente olhasse pro Luca com algum desdém. Não desdém não é a palavra, mas com um pouco de freio, né? Coisa que nunca teve, né? Em geral, foi muita admiração por Lucas sempre. No ano passado, o hater sempre teve, mas nem tô falando desse, sabe? Tô falando daquele mais. Mas talvez o Luca, não sei o quê, talvez ele precise disso e talvez isso, né? É porque ele já é o NBA primeiro time já há muito tempo, né, Gibbs? Então é fácil ficar procurando coisas pra falar, ele não é tudo isso aí, né? Porque, assim, se seguir o ritmo, ele vai bater recordes de NBA First Team, assim, talvez pessoas que não são LeBron James, né? Muito rápido. E sempre tem alguém assim, mas cadê o título? Olha como ele reclama, né? Olha como o time não tá chegando nos playoffs, etc. Então, vai ter sempre, quanto maior o sucesso, mais gente aparecendo para dizer que, mas também, né? Olha o que o Jokic sofre, né? 2 vezes MVP, e por causa disso ficou muita gente tratando disso, né? Olha como ele não defende, etc. Acho que é normal do sucesso dos grandes atletas, né, Gibas? Vai ser um ano assim do Luka a gente compra ação. Agora do Dallas, Gibas. Trazendo isso para a realidade da posição do Mavis na tabela, né? Vai ser um ano que o Luka vai jogar playoff? Essa é a primeira questão que eu te faço. Acho que sim, acho que sim. Não jogar playoff seria um desastre, né? 2 anos seguidos de Luka sem playoff meu Deus, peraí. Então, para jogar playoff, vai ter que tirar alguém que já não jogou ano passado, que jogou ano passado, né? Esse ano, na verdade, e vai ainda assim ficar à frente de outros que querem jogar playoff que não jogaram, né? Por exemplo, o Clippers não. O Clippers jogou, mas o Pelicans não entrou no playoff. Esse ano vai querer entrar, né? Então, assim, não é uma vaga óbvia, digamos, para o Dallas. Acho que vai entrar sim. Acho que o Dallas tá tendo uma off-season que não é maravilhosa, mas é underrated. Acho que o Dallas conseguiu trazer alguns bons valores, né? Conseguiu organizar bem o time ao redor de Luka e Kyrie. E fica a expectativa aí da familiaridade, né? Familiaridade de transformar esse Dallas num time mais competitivo, né? Até mesmo nas derrotas do ano passado, foi um time que teve chance de vencer, né? Depois da troca do Luka e do Kyrie, que trouxe o Kyrie. Em alguns jogos que eles perderam, eles tiveram boas chances de vencer, né? Então acho que a familiaridade vai fazer muito bem para esse time do Dallas. Tem um mundo aí onde o Dallas maceta um mando de quadra, viu, Gibas? E esse mundo talvez eu até queira viver nele, viu? É legal esse mundo, né? Gosto bastante desse mundo. Mas acho que assim, é um time muito que pode dar muito errado, né? Pode ser que na trade deadline a gente esteja conversando de coisas bem absurdas referentes a esse Dallas. Espero que não, espero que seja um ano de voo de cruzeiro aí do Luca, né? Vamos de roleta? Vamos de roleta. Esse barulhinho é bom demais. Porra, velho, você podia ficar 1 hora esse barulho aqui, gostosinho, velho. Ih, rapaz, vamos dizer tá viciada essa roleta. Vamos dizer que a gente tá inventando. Devin Booker vem de mais um ano espetacular pelo Phoenix Suns. Pelo menos assim, individualmente falando, né? Um playoff ainda melhor do que o do ano passado, que terminou assim. Esse playoff, o Suns é eliminado, mas olha como o Devin Booker foi incrível, né? No ano passado foi o Suns eliminado para o próprio Dallas do Luka e olha como o Suns colapsou, né? Dava para dizer isso. Então, Gibas, nos nossos parceiros, o Devin Booker estava em 15º no ranking de jogadores da NBA, atrás, por exemplo, de Trae Young, Damian Lillard, né? E acho que
teve uma temporada que o qualifica, embora não tenha macetado, né, um All-NBAzinho, acho que é uma temporada que o qualifica para posições melhores do que essa. Como é que você vê aí? É melhor você começar falando do Devin Booker, do Stonks do Devin Booker, porque as pessoas podem dizer que eu sou um pouquinho emocionado quando falo de Devin, né? Essa é uma ação também que você se enriqueceu, né, Lucas? Porque há muito tempo você acredita que o Devin Booker vai ser o grande jogador da NBA. E, bom, talvez você tenha comprado muitos em algum momento, assim, e aí o gráfico ficou um pouco bagunçado, mas acho que é bem seguro, né? Devin Booker, de fato, se tornou um dos grandes jogadores da liga, tá num time que vai chegar para uma grande temporada. Cara, tem um mundo que o Devin Booker pode ser MVP na próxima temporada, né? Então, acho Quero viver que nesse mundo, Guilherme. é um mundo. Até agora são multiversos aí muito atraentes. Esse mundo me parece. Não parece um mundo tão absurdo, não. O Suns deve vir para uma grande campanha. E o Devin Booker, cara, é curioso falar isso, porque ele joga no time do Kevin Durant, mas ele parece ser o cara do time, né? Claro, o Kevin Durant nunca vai ser o coadjuvante. Não existe esse cenário, não é assim que funciona a vida, né? Não é todo lugar que tem um destaque que o outro é coadjuvante, o outro é o Kevin Durant. Mas sim, acho que o time tá meio desenhado, que é o time do Devin Booker, né? Tá muito construído para isso. Eu imagino que se tiver uma temporada maravilhosa do Phoenix Suns, o que pode acontecer, é um dos candidatos a ser a melhor campanha da NBA. Acho que o Devin Booker se torna um automático favorito a MVP. Então, Lucas, é hora de comprar a ação do Devin Booker, sim. Acho que o Stonks dele tá muito, muito para cima. Fez um playoff perfeito, né? Assim, não é perfeito porque o time não foi campeão. Cara, mas o aproveitamento dele foi uma coisa assombrosa, né? O mapa de arremesso dele acertou acima da média da NBA, da liga, da elite da NBA, de todos os cantos, né? De todas as posições, fez de tudo, chutou bola de três, fez bola próxima à cesta, a bola que ele cria de média distância, catch and shoot, já que muitas vezes o Kevin Durant pode começar com a bola, enfim. Lucas, é um jogador ofensivamente que se mostrou basicamente imparável. Defensivamente evoluiu bastante, tá num time muito competitivo. Cara, ações de Devin Booker lá em cima, na minha opinião, Lucas. Vai completar 27 anos em outubro, Gibas, 30 de outubro. E assim, é mais ou menos a idade do auge dos atletas da NBA, né? A faixa dos 27 aos 30 anos historicamente é onde os atletas chegam no seu ápice, né? Se você não for o LeBron, se você não for o Curry, não for o Durant, normalmente você atinge o seu ápice nessa faixa etária, né? Dos 27 aos 30. Então, assim, de fato, é um cara que já entregou muito na NBA, vindo da temporada de 28 pontos por jogo, como playmaker vem evoluindo ano a ano, e o Suns agora coloca ele numa posição de, tiramos o Chris Paul aqui, você vai ser meio que o armador do time, né? Vai ter ele, o Big Panda enfim, são esses dois caras que vão trazer a bola, a maioria das vezes. Tô trazendo de volta o apelido Big Panda pro Bradley Beal, viu, Gibas? Um apelido que ficou meio esquecido aí no mundo da NBA. Eu não sabia bem de quem você tava falando mesmo. E engraçado é que o apelido veio porque o Bradley Beal supostamente come muito, né? E esse era o apelido dele por macetar uma comidinha. Então, porra, mais motivo ainda para curtir esse apelido, né? Então, o Devin Booker deve ter um ano de ajuste. Acho que isso talvez tire essa chance dele explodir em números e tal, porque eu acho que os primeiros meses vão ser meio penosos, sabe, para ele, talvez, assim, deixando muito o jogo ir para os outros lados, sabe? Primeiros meses acho que até demais, as primeiras semanas, assim, de um ajuste, de um encaixe, de deixar muito, Kevin Durant, vou procurar você aqui, Bradley Beal, vou procurar você, DeAndre Ayton, vou procurar você, né? O Iago teve aqui recentemente, ele falou um pouco sobre isso, né? Sobre os números versus as vitórias, né? E que a função de armador, muitas vezes, ele aprendeu. Agora esqueci quem foi que falou isso pra ele. Foi o Marcelinho, Gibas? Foi o Ertas. Vai, nos primeiros quartos, vai servindo, né? E no último quarto você pega o jogo, né? Você traz o jogo. Então acho que o Devin Booker vai passar um pouquinho por isso, né?
Mas estou contigo nessa, acho que vai ser um ano incrível dele individualmente. Ano passado ele não foi All-Star, não foi ao NBA, e no ano passado, no ano anterior a esse, ele vinha de uma temporada basicamente de MVP, né? Foi, acho que quarto para MVP, né? Então, acho que é um ano especial, sim, para o Devin Booker. O Suns tem tudo para dar certo, né? A não ser que contusões baguncem a temporada do Phoenix Suns, acho que é uma das principais potências da NBA, é um dos times mais fáceis de se entender por que são temidos, né? Tem uma artilharia muito pesada, fez uma boa off-season, né? Trouxe muito talento da NBA para um banco que não tinha tanto. Então, acho que o Suns tem tudo para entregar, viu, Gibas? Dá tempo para mais? Temos mais roleta? Tem roleta, pelo amor de Deus. Né? Opa! Precisamos de roleta, velho. Mas tem o Luca, Devin Booker e o Robert Williams, né? Pô, eu queria que saísse alguém dos 60 para trás, assim, até Vamos ver, né? Saiu, hein? Você tanto quis que saiu. Cuidado com o que você deseja, né? Nicolas Batum, cara, te surpreende que ele estivesse aqui nessa lista? Cara, eu tenho poucas ações do Nick Batum, né? Fui vendendo ao longo da carreira. Acho que talvez. É tipo, sei lá, Mesbla. Você acha que não existe mais a Mesbla, né? Nicolas Batum tá muito próximo de ser Cara, a mas a Mesbla. Mesbla acho que não existe mesmo, não? Ela existe no caso do Batum. Cara, Gibas, ele tava o Windows Phone, né? O Windows Phone não existe, mas tem gente que tem, né? Boa. Cara, foi muito surreal, porque era a Nokia, fez a parceria com o Windows. A Nokia era a grande marca de celular, né? Assim, o celular inquebrável, você tacava na parede. É isso. E o Windows é que os idosos sabiam mexer, né? E aí eles se juntaram e fizeram uma parada que era até bonita, mas era muito lindo, ruim, velho. no fim das contas. Enfim, um salve alguém aí pra... tem ainda o Windows Phone, será? Alguém tem, né? Sim, isso é um fato. Não deve ter suporte mais, né? É possível. Aí. Nick Batum era 89º na última temporada. Guilherme, tava à frente do Vucevic, velho. Faz sentido? Enfim, acho que não A faz. gente prometeu palavras duras aqui pro pessoal da CBS, né? Não vamos passar pano, não. Não fazia, mas assim, já, né? dizia que ele era o supra-sumo do Glue Guy. Tá bom. É bom jogador mesmo, gosto dele, mas... Ok. Não é bem isso que eu penso de supra-sumo do Glue. Eu acho que o supra-sumo do Glue Guy é o Draymond Green, cara. Ok. Gibas, quer falar de Batum? Ou vamos roletar? Assim, vamos falar porque faz parte, né? O Batum grande, um jogador histórico, né? 15 temporadas na NBA, né? Impressionante, 15 temporadas na NBA. Veteraníssimo já, né? Um jogador que fez parte de uma super geração francesa, tem 34 anos. Foi muito bom jogador na época do Portland, teve ótimos momentos no tempo do Hornets e chega no Clippers de fato com uma função bem menor, é uma função que vai diminuindo com o tempo. Hoje ele não é o Shane Battier, né, que pensaram aí quando fizeram essa comparação. Ele é basicamente um cara que abre, chuta e quando consegue defende. É um bom jogador que eu gostaria de ter em time, mas cara, E na acho que seleção? então, Vai jogar Mundial, hein? acho que aí é outra coisa, né? Uma geração que já se conhece, uma geração É o que joga capitão junto. dessa seleção. É um líder, é um cara que já passou por muita coisa, foi campeão europeu com a França, maior título da história do basquete francês. Então aí é outra coisa, né? Agora, eu acho que eu nem tinha ação do Batom para vender, Lucas, então não posso vender e não vou comprar. Então acho que dá para rolar de novo. Você tinha alguma açãozinha aí? Não. Tô bem Você surpreso pediu, que ele né? tivesse Você nessa pediu lista. fora do top 100. Pra galera acreditar que a gente também, de qualquer forma, estamos aqui tratando com seriedade, né, a parada. Porque saiu o Luke Devin Booker seguido. Né? Jarrett Allen, jogador envolvido em rumores aí de troca. É um jogador que pode ser trocado durante a temporada, segundo reports. Supostamente, o Cleveland Cavaliers pode fazer alguma coisa grande durante a temporada, no sentido de mexida no roster. Gibas, 54º, muito próximo do Robert Williams na lista. Tinha acabado de ser All-Star, né, na temporada 21-22. E ano passado formou uma linha de frente potente durante a temporada regular.
com o Evan Mobley. O Cleveland Cavaliers fez uma boa campanha, conquistou o mando de quadra, mas acabou sendo eliminado para um Knicks. Não era especialmente maravilhoso. E com um agravante ainda, né, Gibas? Com o seu frontcourt ter sido dominado de maneira surreal, né? Assim, uma dominância absurda de Mitchell Robinson para cima de Jarrett Allen e Evan Mobley. Uma temporada em que ele baixou sua pontuação, baixou sua contagem de rebotes. Uma temporada com menos protagonismo. Lógico, o Donovan Mitchell chegou no time, né? Então ele vai pontuar mais, né? Vai participar mais do jogo. Gostou, Guilherme, do Jarrett Allen no último ano? Como é que vê para o ano que vem? 54 tá bom para ele? É um caso de pensar em pivô não precisa ganhar tanto, pivô que faz o que o Jarrett Allen faz, né? Não é tão raro assim, sabe? Lógico, mais uma vez, né? Ele é muito bom no que faz, mas ele não faz de tudo, né? Então, como é que você vê aí o Stonks pro Jarrett Allen? Lucas, eu nunca tive assim, muita empolgação com ele, mas achava que era isso que você disse, né? Um jogador muito interessante para um tipo específico de time, né? Um time que gosta de defender muito pressionado a bola, porque sabe que vai ter proteção de aro, e acho que isso no Cavs foi elevado à enésima potência, porque além dele tinha ainda outro jogador espetacular de proteção de aro. Então, defensivamente sempre foi muito bom. E o ano passado eu estava bem alto nele, para falar a verdade, devo ter comprado ações, porque eu me lembro, Lucas, assim, dele mostrando já no final da temporada anterior, né, retrasado, uma mobilidade ofensiva muito interessante para concluir ataques em transição, conseguir jogar, vamos dizer assim, conseguir jogar no um tipo específico de sistema que não pede que ele seja um asa ofensivo com skills, coisas assim, mas que gosta de pivô que corre, que faz cut, que pega a ponte aérea lá em cima. Então, a minha leitura dele é muito positiva. É um jogador que eu quero ter no meu time, mas eu quero ter esse jogador no meu time se eu não tiver o Evan Mobley. Eu acho que esse que é o que pega aqui. Acho que ele chega para essa temporada, o Stonks dele vai estar bem mais baixo, né? Então, acho, Lucas, que é um cara que vai ter uma carreira bem legal pro próximo time que ele for. Dito isso, todo time tem seu pivôzinho ali, né? Todo time tem seu projetinho. Tá, Dallas alguns tem? não tem, né? Então, alguns não tem. O Dallas, por exemplo, compraria todas as ações do. Trocou pro Dallas, compro tudo. Mas assim, não posso ficar trabalhando com essa hipótese, porque a gente sabe que o Cleveland é um time meio. Ele é meio incongruente com o tempo, né? Meio anacrônico, acho que é a palavra. Porque ele está investindo, está insistindo em outras coisas. Acho que o time tentou resolver os problemas da próxima temporada pagando caro nos chutadores que estavam disponíveis no mercado. Isso sinaliza que talvez não venha a troca do Jarrett Allen, embora tenha rolado esses rumores. Isso sinaliza que, bom, identificamos que o problema aqui faltou chutador, vamos botar mais chutador aqui e beleza, né? Acho que não, acho que o problema é conceitual. Acho que dois pivôs não dá mais, e acho que se você colocar o Evan Mobley para jogar na 4, ele perde um pouco do que ele tem de melhor, que é o fato dele ser um pivô ultra móvel, né? Então, Lucas, eu não vou vender minhas ações aqui que eu comprei na empolgação com o Jarrett Allen, porque eu acho que pode rolar uma mudança de cenário. Mas acho que ele está em viés de desvalorização por conta desse contexto, sabe? Ele foi All-Star, não foi recentemente? Então, não acho que seja muito esse perfil mais, sabe? Na Então, de medida que gráfico, você diria que ele tá assim, aquele tá para gráfico baixo, meio tá baixando, tá baixando. com o pessoal indo fazer vídeo no YouTube dizendo, cara, fica de olho, porque isso aqui basta uma troca que essa É, ação vai disparar, né? pode ser, mas pode ser uma troca que a gente não sabe qual é, né? E numa dessa ele acaba num time aí que não acontece nada, que não disputa nada, que mete um shutdown nele e não bota pra jogar. Então, assim, é um pouco imprevisível, né? Gosto do jogador que ele é, Lucas. Não gosto dos cenários para ele. Não faria um vídeo, né? De, ó, essa ação é legal. Faria um vídeo de toma cuidado. Aliás, todos os meus conselhos econômicos seriam esses, viu? Toma cuidado. Você não é de risco, né, Gibas? Você é um investidor como os analistas falam, moderado, né?
Gibas, vamos pra mais, hein? Tô gostando muito desse jogo. Acho que a gente vai sonhar com esse barulho, Gibas. Jason Eita! Tatum, cara, passou muito perto do Kawhi, né? E eu tava no hypezinho pra falar de Kawhi. Mas Jason Tatum, esse cara aqui é muito, muito jovem, né, Gibas? É muito, muito bom. Aqui é um caso de será que vai ser MVP, né? Acho que esse é o tipo de debate Tá cara a sobre ação Jason dele, Lucas. Tatum. Tá bem cara. É Bitcoin. Aqui, Bitcoin no passado, né? Ok. Jason Tatum era o nono aqui no nosso ranking da CBS, né? Do nosso parceiro da CBS. E acho que se for feito um ranking hoje, ele não tem como ficar abaixo, sei lá, de 6, né? Deve ser no máximo isso. É um cara que defensivamente entrega também, mas ofensivamente é o grande charme do jogo dele, né? É um jogador que tem evoluído muito também no aspecto de playmaker. Acho que tem caixa para evoluir ainda mais. É um cara que chegou um dia desse na NBA e que antes de, assim, sempre se acostumou a jogar com outras pessoas armando o jogo, criando, né? E nas últimas temporadas que ele tem sido utilizado mais ainda como playmaker, né? Como um cara que vai criar para si e aproveitar o espaço que tem, né? E criar para os outros a partir dos desequilíbrios. E tem sido All-Star nos últimos 4 anos. Vai fazer 26 só em março, né? Então ele já fez 25 esse ano, vai fazer 26 só em março. Gibas, cracaço, carismático, bonito, joga numa Ótimo potência. pai. Assim, vídeos de pai dele. O problema, Guilherme, de pessoas muito fofas no Instagram é que o mundo já tá Caraca. um pouco cínico, né? Você tá Então, questionando? não tô questionando. Então, até falei aqui, né? Citei vários elogios para dizer que ele é um cara que não tem como você não ter ação. Agora, eu não queria falar assim, ótimo pai, sabe? Super fofo, não sei o quê, porque eu acho que o Instagram. Não, o Instagram não. O mundo já nos deu as ferramentas suficientes para você não acreditar em tudo, né? Esses dias teve um grande exposed do viúvo do Instagram, né? Então, Guilherme, Eita, pô. foi um grande exposed, né? Ele tava no Instagram também, pô. Ele era um viúvo Ah, multi. não sabia, não sabia. Ele era multi. As pessoas iam no Twitter comentar das postagens dele no Instagram, né? Que lá é que ele fazia mesmo as pessoas chorarem. Ah, não sabia, não. Então, só digo isso, vai leve, né? Vai leve no Instagram, no que apresenta. Agora, tudo indica, né, que ele é um cara muito, assim, o Dulce é completamente alucinado por ele, né? E eu fico com a pureza da resposta das crianças, né, Guilherme? Não tem como não ficar. Então, é um cara que eu só tenho elogios para ele. Ele é sempre questionado porque ainda não é campeão, mais ou menos o que a gente falou do Luca, né? Então vai ter gente dizendo que hip hop corns, né? Vai ter gente falando de tudo, né, Guilherme? Quando o cara não é campeão e não é MVP das finais, as pessoas vão falar o que quiser, né? Às vezes até o cara é MVP campeão das finais e as pessoas continuam falando, né? Então, campeão MVP das finais, né? Eu falei MVP campeão das finais, é ótimo. Mas o Tatum é o pacote completo, viu, Gibas? Aqui é um cara para ser, sei lá, candidataço a MVP. Talvez seja a melhor odd para MVP da NBA, né? Se você for lá na KTO, por exemplo, perguntar como é que tá as odds para MVP, ele vai estar tipo terceiro ou quarto, talvez seja o melhor candidato, viu, Gibas? Assim, o Tatum, Lucas, eu não peguei lá atrás as ações, né? Quando ele tava na NCAA, achei que faltava coisas, É assim, até sabe? curioso, Gibbs, que você trouxe logo na temporada de rookie dele o melhor apelido do Tatum, né? Que Foi, ele tinha o basquete bailarino. é Mas logo isso. depois disso você pegou o abusinho dele, né? E aí Não foi foi. até antes, né? Assim, em Duke eu não achava, não entendia muito bem o hype, sabe? Vamos ver se o Tatum é tudo isso mesmo. É, e assim, no final das contas era tudo isso. E na temporada de Rookie não tinha como ter abuso dele mais, né? Porque, pelo amor de Deus, o que ele jogou. Agora, em algum momento, a mídia americana começou a meter essa, né? De, pô, o verdadeiro jovem talento é o Tatum, não é o Luca. E aí sim eu peguei um. Assim, pô, pera lá, né? Pera aí também. Olha, o Tatum Agora, defende, o Luca não defende. isso, enfim, acho que tem um caso para dizer que é um jogador que é um rival, assim, né? Acho que
rival do Luka já foi citado aqui hoje, eu acho que é o Devin Booker, né? Mas, enfim, eles têm história juntos já, né? De enfrentamentos aí, e de polêmicas, enfim, do Tatum, não sei. Na minha Mas, história, assim, vivem lado a lado, viu, Gibas? Tem 3 Funkos, né? Do Devin Booker, do Luka e o meu próprio, né? é Aquele isso. presente da NBA muito fofo, então. A minha instante, Guilherme, é uma Cara, o harmonia seu total. Funko é inacreditável. Posta hoje lá no Insta do Belgradão, velho. É Ok. muito bom aquilo, velho. Pelo amor de Deus. Ainda mais que hoje tem um episódio, né? De Devin e Luka. Cara, esse episódio, o título vai ficar bom, hein? Devin, Luka e Tatum. Caraca, tô gostando. Infelizmente não vou poder botar Batum no título desse, né? Mas assim, Lucas, Batum de então cereja. hoje a impressão que eu tenho é que o Tatum é um dos grandes nomes da NBA, é uma imagem da NBA, ele é uma estrela de um dos melhores times, de uma das maiores torcidas. E assim, pro futuro é o grande jogador, né? Então, eu tenho defendido aqui que o Boston vai ser campeão nos próximos anos. Acho que eu tô meio seguro de que em algum desses próximos anos o Boston vai ser campeão, pode ser esse já. Então, Lucas, cara, é uma ação muito cara. Então, não venderia em hipótese alguma, mesmo sendo muito cara. E se eu puder aí, né, fazer algum esforço para conseguir alguma, é um cara muito seguro, né? Eu acho que não existe um cenário em que o Tatum, tirando lesões e tal, que aí não conta, né? Mas não existe um cenário técnico, contextual, em que o Tatum não se torne uma das grandes imagens da liga, sabe? Então, tô no hype, tô no Já é, stonks do né? Tatum. Sim, mas eu digo, grande nome, assim, o nome que todo mundo vai conhecer. Ainda não é assim o grande nome que, por exemplo, meu pai não conhece o Tatum, sabe? Meu pai já conhece alguns outros. Mas o Tatum ele não conhece ainda. Mas acho que em breve vai conhecer, sabe? É um No dos caso do nomes. seu pai, Guilherme, a falha é sua, né? Porra, você não falou do Tatum pro seu pai ainda. Se bem que Ainda você não deve falei ter do meu. um reticência de falar de jogador de time verde pra ele, né? Tem isso também. Tem a tendência a não curtir já, né? Tem isso. Vamos de saideira, Gibas? É a última? Vamos lá. A não ser que Deixa eu pedir seja. apoios então, né? Vamos pedir apoio. Pedir apoio para a Boa. população. Antes do último, né? Da última Pode ser mais de um, medida. né? Se vier um Derrick Rose ou um Batum, por exemplo, vai ter outro, né? A gente não É vai terminar isso, assim né? também, de forma melancólica, né? Vamos lá. Eu vou explicar o seguinte, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, é um projeto de mídia que tenta produzir conteúdos diários, né? E, em geral, podcasts, né? Não é só podcast que a gente tem feito bastante coisa para além disso, mas no geral, no grosso, podcasts. Tem muito conteúdo de entrevista, tem muito conteúdo de podcast eu e o Lucas conversando, analisando, reações de jogos, enfim, mas no geral, podcasts. E assim, num mar de produtores de conteúdo, em geral, assim, de muito difícil competição. Claro que assim, tem muito podcast independente, tá, mas também assim, o mundo do podcast foi para um caminho em que os de empresa, os de alto investimento tomaram conta, né? Quem acompanha lá no começo, a gente nem chegou tanto no começo assim, né? Mas quem acompanhou lá no começo do Café Belgrado, o mar era bem diferente, né? Tinha bem menos concorrência de várias maneiras. Hoje, toda empresa grande tem seu podcast, inclusive toda empresa grande tem seu podcast de basquete, inclusive, né? Então, não é fácil, cara, para o Café Belgrado continuar nativa, continuar sendo relevante, acho que é o termo, né? Assim, que as pessoas conhecem, que falem a respeito, que repercutem. E assim, o Café Belgrado somos eu e o Lucas, ponto. Somos eu e o Lucas fazendo preparação, edição, criação de conceitos, como o caso de Stonks aqui, né? Edição, distribuição, publicação, divulgação, enfim, todas as fases, né? Cada uma das coisas que eu falei tem uma coisinha diferente para fazer, sabe? E somos nós. E gravando diariamente, quando tem convidado, muita gente fala assim, pô, tô adorando esse podcast com convidados, é legal que quer. Cara, sim, mas adiciona mais alguns elementos nesse pacote, né? Então, assim, tudo isso que vocês estão vendo é feito por duas pessoas que estão na luta e que gostariam que vocês contribuíssem com a luta, mas não assim, que dó, eles são aí, estão ferrados, né? Vou ajudar. Não, não é por isso, não. Gente, claro que isso. Pode ser por isso Se também. esse for seu impulso, por favor, venha. Mas a ideia é que você faça isso por algum motivo racional também, sabe? Que não seja só tocando no seu emocional. Qual é o motivo racional? É que nós temos uma série de recompensas que a gente entrega para quem faz parte do nosso plano de financiamento coletivo. Entra no cafébelgrado.com.br que você vai ver como tudo funciona. A partir de R$ 9,00 você desbloqueia uma ampla quantidade de podcasts
que não estão disponíveis aqui. Esses podcasts. A gente acredita que é o que melhor a gente sabe fazer, podcast. Então a gente criou esse plano de apoio para... Melhor que eu faça são filhas, viu, Gibas? Tenho 3 incríveis. Logo na sequência, podcast. Ok. Só tem um, né? Então, assim, o podcast e filho, tô na briga aí. Você tem um filho e, sei lá, mais de 1000 podcasts gravados, né? Então, se for pro quantitativo, acho que o podcast ainda supera o número de filhos do Café Belgrado. Mas, assim, fica o convite, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. Ao entrar nesse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. E lá dentro da Aurelo, você pode fazer parte da nossa comunidade. Você pode apoiar por Pix, por cartão, você pode assinar, ou você pode só seguir lá, porque a Aurelo, se você puder baixar o aplicativo e ouvir os podcasts pela Aurelo, a Aurelo é um aplicativo de podcast e é o único aplicativo de podcast que remunera o produtor de conteúdo, né? Então, se você não é tão, assim, eu sei que tem gente que usa algum aplicativo porque usa muito, tal, e costuma e fica ali. Mas assim, se você usa algum aplicativo só para ouvir podcast, cara, o Aurelo é bem legal porque ele é o único que remunera o criador. Assim, se para você não fizer diferença, pra gente faz muito. E claro, e aí sim, você consegue desbloquear todo o conteúdo que tiver um cadeado. Você pode ver na descrição desse episódio também as séries que você vai ter acesso, ou navegando aí no cafébelgrado.com.br. Tudo que tiver um cadeado você não pode ouvir porque você não é apoiador do Café Belgrado. Vai lá em listas ou episódios, playlists, depende do seu navegador, depende do seu sistema operacional. Mas vai lá e dá uma olhada em tudo que você vai ter acesso ao quebrar essa corrente. Com R$9 você quebra o cadeado, com 20 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, gostaria que você dissesse aí nomes de pessoas que tomaram essa decisão, tomaram essa consciência, Abraçar a oportunidade, né, Guilherme? abraçaram a oportunidade, compraram a ação do Café Belgrado que está em viés de baixa, né? Tá R$9 faz tempo. E se você atualizar aí com os índices de calculadora monetária, que cara, o nosso R$9 é o mesmo desde 2018, que é quando a gente lançou o plano de financiamento coletivo, que mostra que é uma ação muito barata de se comprar, né, Lucas? Gibas, hoje é 3 de agosto, né? Então hoje não tivemos apoio agosto. ainda, né? Ninguém pensou, nossa, que ai. oportunidade, né? Então, 11 da seja você manhã, o já foi primeiro. metade do dia, velho. Já. A situação tá crítica, né, Guilherme? As pessoas acreditam que a gente tá brincando, mas tá crítica mesmo, viu, gente? Mas quem tá aqui no Stonks vai se apiedar, viu, Guilherme? Mas o João Paulo apoiou ontem, viu? Valeu, João Paulo. Boa, JP, JP. 9 da noite. Pensou, poxa, amanhã logo cedo eu vou querer ouvir uns episódios exclusivos, vou apoiar. Apoiou né? Valeu, João Paulo. Teve também, ó, o Bruno Melo, tenista. Foi lateral? Querido. Você que era tenista, Bruno Melo, um duplista, não é não? Acho que é Bruno Soares e Marcelo Melo, acho. Acho que você Porra, misturou então o nome Bruno de Melo é dois, uma né? dupla, né? Já é uma dupla Bruno Melo espetacular. é o lateral do Ceará, do Fortaleza, que jogou no Corinthians, voltou pro Fortaleza. Boa. Um salve aí pro Bruno. Independente do seu esporte, você tá macetando o nosso coração, viu? Foi o dia dos Brunos, viu, Gibas? Porque teve também o Bruno Lins, que veio de Giannis, né? Valeu, Bruno Lins. Você é espetacular, né? Tivemos o Gibas Porto. O Gibas Porto apoiou o Belgradão ontem, 4 da tarde. Thierry. Falando de Thierry ainda não, né? Pois é, eu tava na dúvida, porque eu vi e me emocionou quando eu vi, né? E foi 4 da tarde também, então não gravamos depois disso. Valeu, Cara, ontem Thierry. foi um belíssimo dia, viu? Porque teve Thierry, teve também o Luiz Akira, né? Boa, O Akiraço, Akira. né? Akiraço, Muita gente chama de Akiraço. E pronto, Rafael Adriano a gente falou ontem, durante a gravação do podcast. Então, um salve especial dia 2 de agosto. Teve seu povo guerreiro, né? Porra, 2 de agosto, muito melhor que 3 de agosto. A não ser que a gente seja desmentido aqui ao longo do dia, né? E a não ser que você esteja se referindo à Copa do Mundo de futebol feminino, que hoje foi bem mais legal, né? Com a eliminação alemã, classificação marroquina, Colômbia em primeiro, foi bem massa, né? Mas... e ontem foi dolorido no futebol, né? Então é como as pessoas dizem, né, Guilherme? Azar no jogo e sorte no amor. Ontem tivemos 5 apoia-amores, né? Vamos esperar para que hoje apareça alguém apiedado do Café Belgrado para apoiar muito fácil, cafébelgrado.com.br. Apoia pelo navegador ou pelo aplicativo no Android e escuta em todo lugar, né? Tanto pelo aplicativo da Apple, como do Android, como pelo navegador de computador, onde você quiser, dá para ouvir lá na Aurelo. Gibas, hora da saideira, hein? Hora da roleta saideira.
Capricha essa roleta. Essa lista vai continuar. Olha só. Já citado hoje, Kristaps Porzingis. Esse vai ter uma conversa de Stonks espetacular, viu, Gibbs? Porque, ó, ano passado, ele tava de Wizards, né? E, assim, os nossos amigos da CBS já estavam esgotados mentalmente com o Kristaps Porzingis. Imagina se o Brad Stevens é o Duílio, né? E pega a lista da CBS para fazer a troca. Fazer troca. Vamos ver aqui a lista da CBS, né? Porque dizem que... Eu acho que não é verdade, né? Mas dizem que o Duílio... Cara, peraí. Deixa eu dar o contexto. Você acha que não é verdade? Dizem que o Duílio... Fala que eu explico. Peraí. Ok. Dizem que o Duílio falou assim, vendemos bem o jogador, porque no Transfer Market ele estava avaliado por volta disso aí que a gente vendeu. Isso é o que falam, que eu não acredito que ele tenha dito. Não, ele não disse. Ele disse o seguinte: temos ferramentas online, ferramentas software, tecnológicas, alguma coisa nesse sentido, não falou a palavra, que indicam o valor de mercado dos jogadores. Então o valor faz sentido. Ele disse isso, tá? E o valor foi exatamente o mesmo do Transfer Market. Daí que saiu isso. E, cara, ontem de novo, né? Saiu mais alguma negociação nesse sentido. Lembrando, né? Qual é a piada? Que, cara, o Transfer Market é um site de uns caras, velho. Os caras fizeram um site bem legal que vai fazendo stonks lá. Eles brincam de stonks, cara. Eles fazem um site de stonks. Já pensou se a gente mete isso aqui na online, mete lá um valor hipotético de stonks e o Daryl Morey fala assim, pô, temos ferramentas. O Bill Simmons faz, né? A coluna de Trade Value, né? Trade Value. Gibas, no Stonks da CBS estava 85ª posição que estava os Porzingis antes da temporada e o Marcus Smart na 45ª. Então, assim, 40 posições acima. E o que a gente viu foi um Boston muito empenhado em conseguir o Kristaps Porzingis. O Brogdon, que eles tentaram trocar basicamente um pelo outro, estava na 65ª posição. Quase não sai, né? Eu ia falar 60ª. Na 65ª posição. Então, assim, estava 62ª. Então, estava 23 posições acima do Porzingis, né? E, assim, o Brad Stevens não quis saber. Pagou o que precisava para trazer o Porzingis, tanto em jogador como já fez uma extensão contratual, né? Remunerando muito, muito bem o Porzingis pelos próximos 3 anos. Gibas, foi para tudo isso a temporada? O que ele mostrou no Wizards, que não foi pouca coisa, né? Vamos ser honestos aqui com o basquete apresentado pelo Porzingis. Foi o melhor dele talvez de sempre. Foi para tudo isso? Para um investimento... É um investimento seguro o Porzingis? Essa é a pergunta que eu te faço. E o Stonks dele, hoje, se foi 85ª posição lá no passado, esse ano tá top 50? Tá top 50. Agora, é o que você falou, né? É brincar de day trader, né? É uma operação bem radical. Interessante, hein? Não lembro. É porque você lembra de várias... Você não lembra de coisas que eu falo. E agora tá lembrando de coisas que eu não falei. Não, você disse que é uma operação bem radical, né? Então, assim, é de alto risco. Acho que você perguntou, né? Acho que é de alto risco. Não é um jogador que teve ainda uma temporada relevante por um time relevante. Com todo respeito ao que eu tenho pelo New York Knicks e pelo Dallas Mavericks, Porzingis nunca foi um fator. E aí, basicamente, o time que é o favorito, um dos melhores times da NBA, troca o seu capitão, o seu símbolo, para muito o coração, e assim, a bandeira do Boston Celtics, por ele. Né? Então é um movimento bastante arriscado, mas assim, é um viés de altíssimo, né? Assim, um viés de alta no sentido, fez uma temporada boa finalmente por um time que não compete, e vem um time muito forte e fala assim, quero você e vou apostar bastante em você. Então acho que o movimento do Boston é bem arriscado. E assim, quem quiser comprar esse move, Lucas, que compre. Assim, eu vou ficar quietinho nessa, sabe? Eu acho que pode dar muito certo e pode ser que ele se torne um fator de um time que vai ser campeão da NBA. Não me importa muito se ele vai ser o terceiro melhor jogador do time, que é o desenho ideal, né? Assim, atrás do Tatum e do Jaylen Brown, mas se ele for competitivo e relevante num time como esse, eles estão em cima. Não é porque o número de, sei lá, de pontos e rebotes vai ser menor, porque ele está em viés de baixo, não é isso. É um pouco diferente do que a gente falou, por exemplo, no caso do
do Jarrett Allen, que eu acho que ali o problema não é exatamente o número, as estatísticas que ele vai apresentar, mas o impacto que ele vai ter em quadra, né? Agora o Porzingis se tornando um jogador que vai ter um impacto em quadra num time que parece ter um fit interessante, se é isso que o time precisa, né? Um cara que corre muito bem, protege aro, ofensivamente pode contribuir espaçando porque é um bom chutador e pro tamanho dele é um ótimo chutador. Então assim, ele tem características que fazem você olhar para pensando no Porzingis, um jogador relevante, um jogador que vai ser decisivo para um time mudar de patamar. Acho que é um viagem alta. Agora, cara, não tô pronto para comprar não. Acho que o Porzingis ele tem assim, a questão da lesão não pode ser um fator de Stonks quando ela é imponderável. Agora, quando é uma coisa que é constante, já é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Outra coisa, né? É um cara que não dá para confiar que ele vai aceitar o role muito simples, porque a gente tá falando que essas são características que ele tem, mas não é um videogame. No videogame a gente pode comandar o Porzingis e mandar ele dar toco, mandar ele correr e mandar ele chutar. Mas quantas vezes a gente já não viu isso lá no Dallas, do Porzingis metendo um poste baixo com um cara de 20 metros a menos que ele, e pedindo bola, a bola chega nele, ele dá um turnaround e acerta no aro. Cara, esse era o go-to move dele no Dallas, cara. Se ele chegar no Boston, em uma situação que ele quer começar a ter mais bola no ataque, quer que as jogadas dele sejam a partir dos mismatches criados na jogada de poste baixo contra anões, e ele não tem esse move. Ah, mas agora eu treinei, agora eu trabalhei muito. Cara, ok, mas é uma jogada de baixo aproveitamento no geral na liga, e pro Porzingis em geral não é algo muito eficiente. E aí começa a ficar aquela coisa, pô, mas o Porzingis quer mais a bola no ataque, começa a gerar um rumorzinho. Tá insatisfeito porque perdeu minuto. A gente acabou de falar do Robert Williams, como ele é interessante. Al Horford, muito bom jogador. Então, assim, é um fit que hipoteticamente parece muito legal, mas eu não vi ainda o Porzingis ser relevante competitivamente sendo um jogador de time, sabe? Eu acredito que ele precisa provar um pouco isso. Agora, é de quem gosta, é de quem gosta de aposta, quem gosta de ser curioso, assim, de vai dar certo, sabe? Eu acho que não é seguro, mas paga bem, né, Lucas? Porque não é exatamente uma ação que está no preço da expectativa que você tem dela para muita gente. Então, eu tô fora dessa, viu, Lucas? Eu passo essa ação aqui. Gibas, o Porzingis completou ontem 28 anos. A gente estava falando aqui da idade do auge, né? O Porzingis está, na teoria, na idade do auge, né? E acho que, assim, a experiência que ele teve com o Dallas, né? O fato dele vir do Knicks, onde ele era visto como, sei lá, o próximo ET do basquete. E ele teve essa passagem pelo Dallas que foi, de certa forma, né, nos filmes seria aquele arco do cara que acha que é fodão e tem que calçar a sandália da humildade, né? Tem que aprendi que eu não sou tudo isso mesmo, né? Agora eu vou ter que treinar, né? E aí E aí passa. começa a tocar a música. Isso. Aí a temporada dele no Wizards foi exato. Eu ia dizer isso, Guilherme. Você leu meus pensamentos. A temporada dele no Wizards é aquela parte onde você meio que passou um ano, né? E aí é o Rock treinando, correndo atrás de Que galinha. música, Lucas, toca no filme do Porzingis? Pode ser brasa, né? Pode ser uma música brasa. Eu ia dizer portuguesa. Eu quero crer que seja tipo aquela música animada do Nakarata, que ele fala Qual que é? do verão, né? Não há verão, Thiago Como é que é Nakarata. mesmo? Eu gosto Esse ano dessa. não há Como é que é verão. mesmo? É boa, velho. É que o Mesmo Benfica. assim, né? Não, esse ano Isso. não haverá. Eu gosto dessa. Como é que é o Procurei nome Thiago dessa? Nakarata. Procura Thiago Mesmo que Nakarata, a Benfica. seleção. Tem um verso assim, né? É, Perca um pênalti em plena decisão. É aquele pênalti, né? A é. dança chama. Porra, essa A música é boa, dança, velho. pronto. Seria a música do Porzingis. E aí é bom A porque vida normalmente é uma música boa. estrangeira, né? Então as pessoas não vão entender, mas a batida vai fazer as pessoas perceberem a ideia da música, né? Então, assim, fica tocando essa musiquinha que foi a temporada dele no Washington Wizards e agora ele tá pronto, né? Para o embate final, digamos assim, né? Que é agora ser um jogador, né, do Boston Celtics, vai disputar coisas relevantes, vai mostrar que aquilo que ele aprendeu nesse período todo agora se traduz para dentro de quadra para playoff, né? Assim, o Porzingis, a aquisição do Porzingis vai ser julgada em playoff. O Boston não é um time que vai deixar de ir para playoff, né? Não é um time que vai deixar de ser um dos. O Porzingis pode sentar a temporada inteira, quase, que esse time do Boston vai pegar mando de quadra, né? Então, assim, o que o Boston fizer nos playoffs
vai dizer se o Brad Stevens fez uma grande doideira ou não, né? Poderia ter menos stakes, né? Poderia ter menos coisa em jogo se ele tivesse vindo numa troca de Malcolm Brogdon, mas foi uma espécie de all-in quando você mete o Marcus Smart, né? Não é all-in porque não é um dos seus 2 principais jogadores, mas ele é um dos pilares do time, né? Então, assim, foi uma troca onde você acabou apostando. Petrobras, Lucas? Vendeu Petrobras? Não. Ok. Mas você acabou, assim, pagando muito para que não dê certo, sabe? Se fosse o Brogdon, você dizia, o cara que vive machucado, veio muito barato, né? Foi uma escolha de primeira rodada quando a gente adquiriu, etc. Então, tudo bem apostar o Malcolm Brogdon no Porzingis. Agora não, você deu o Marcus Smart, defensor do ano, capitão, o líder do time, né? Claramente o líder do time. Então, você pagou o preço do sucesso. Então, o Porzingis tem que entregar aqui para o Celtics muita produção no playoff, né? Vai ser por isso que o Brad Stevens vai ser julgado, né? Pelo que o Porzingis entregar em playoff. Agora, levando em consideração a 85ª posição da CBS, Gibas, o gráfico dele tá gigantão, né? O gráfico dele tá apontado para cima. Então, aí sim, pode ser luxo para não usar mais nada de moedas virtuais, né, Gibas? Então, o Lucha nos últimos 15 jogos. Assim, 15 jogos? É tudo isso? Não, 10 jogos, vai. Só 8, só 8. Mas assim, para o gráfico ficar com uma coisinha assim, né? Os últimos 10 jogos do 10 Lucha, jogos, né? Teve uma derrota e o resto foi jogo bom. Então, assim, jogo bom não. Você disse que tá jogando muito mal e ganhando, né? Resultado bom, né? Resultado bom, isso. Então, assim, o Porzingis, ele tá com um gráfico belíssimo nesse momento, né? É um momento para, sim, se apostar, porque o cara tá jogando muita bola, metendo bola, né? Acho que esse foi o principal defeito do jogo do Porzingis no Dallas, foi que ele não conseguiu chutar o que ele chutava, né? O que ele chuta de média, né? Então, teve... o ano que ele foi trocado, ele tava chutando abaixo de 30% para 3 pontos, né? Então, assim, ele chutando, acredito que tem tudo para chutar um melhor índice da carreira dele, porque ele vai chutar mais livre do que nunca. Mesmo no Dallas, que ele jogava com o Luka, ele era uma referência do time, né? O Boston, ele tem o costume de estar sempre livre, né? Os caras do Boston estão sempre livres para chutar. É um time que joga muito, muito espaçado, é um time que joga com muita velocidade, ele tem um range muito grande, né? Então, para você marcar o Porzingis, você tem que estar marcando lá em cima, e o Boston não vai te permitir marcar lá em cima, né? Então, tem tudo para ser o melhor ano de aproveitamento do Porzingis. Então, acho que é um ano bom para estar Stonks, viu, Gibbs? Para estar aquele executivo, né, com cara de boneco, de braços cruzados, olhando para o gráfico escrito Stonks, né? Porque acho que o Porzingis acaba fechando aqui, né, esse primeiro episódio da melhor maneira, né? Porque é um cara que de fato vai ter a maior variação de posição entre um ano e outro. O do Batum, lógico, aqueles Stonks que aponta para baixo do gráfico, né, que tá saindo do gráfico, mas esse do Porzingis é muito... vai causar muita paixão, sabe, Gibas? Vai ser assim, meio... As pessoas ou gostaram muito ou detestaram, sabe? E acho que ele vai acabar... Acho que hoje é assim, né? Ou gostaram muito ou detestaram. E boa parte da torcida do Celtics está no lado do detestaram. E ele vai ter que trazer muita vitória, vai ter que trazer muito sucesso para que as pessoas superem, né, a ausência do Marcus Smart. Fora, enquanto pessoa, né, o Marcus Smart é muito querido, muito amado, e o Porzingis é muito mal visto, né? Então, isso também vai fazer uma diferença aí para quem já acompanha o Boston Celtics, né? Lucas, espero que as pessoas tenham Stonks lá em cima para a série Stonks, né? Que na verdade chegou para ficar, né? É série Tonks, né? Porque não pode falar série Stonks, porque eu já tenho a série, não. Série, só fica série, né? Mas é Stonks, com Stonks. Fala só Stonks. Espero que vocês tenham série gostado. Totalmente original de NBA. Quem é que sobe? Tem sobe, Guilherme? Só quem é que sobe? Não, quem é que é uma palavra só, né? Quem é que sobe? É porque o que não precisa ter... Não precisa. Pô. Embora seja um verbo e um conectivo, né? Não precisa não. Seguinte, né? Gostou? Pô, eu gostei muito de fazer, velho. Falar bem a verdade pra você aqui. Me amarrei no Stonks.
Mas mande aí o seu feedback e espalhe por aí, né? Se você ouve o Café Belgrado, pô, manda aí. Ó, tá na off-season, mas o assuntinho de NBA não para lá no Café Belgrado. E fica o convite mais uma vez para vocês apoiarem o Belgradão. Tem destaque final, Lucas? Gibas, meu destaque final é para o pessoal do Giannis, né? Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. É um grupo do Telegram dos apoiadores Insider do Café Belgrado, né? A partir de R$20 por mês você vem viver com a gente essa emoção. E hoje vivemos a emoção da eliminação da Alemanha. Um salve especial a todo mundo que tá lá no Giannis. E Gibas, o Daniel Kirchner, né? Que é um grande podcast também, gravou com a gente, nos convidou para falar de Los Hermanos, né? Acabou de soltar lá o episódio deles com o Rodrigo Alves, né? Então quem tá no Giannis pode pegar o link, quem não tá no Giannis pode procurar aí, Podcalia, procura o episódio com o Rodrigo Alves. Também tem a ver com basquete, né, Guilherme? Porque o Rodrigo Alves é um dos maiores comentaristas da história da TV brasileira, mas ele vai falar de música lá, viu? Então, Pearl Jam, muito né? cuidado. Esse que já foi ao ar é o primeiro disco do Pearl Jam. Ele gravou 2, né? Porque o Rodrigo, os caras não... Não, tem os dois. Ele já saiu do Los aqui. Hermanos também? Los Hermanos e Pearl Jam. Eu não sabia. Eu ouvi o do Pearl Jam. O do Los Hermanos Ele eu não tinha acabou de ouvido ainda. postar, por isso que eu tô trazendo a informação em primeira mão aqui. Esse é o segundo, então. Pô, que massa. Isso. Então, ó, vale demais. O primeiro disco do Pearl Jam é o episódio que tem o Podcalia, mas ele tem o Podcalia Gringo. Esqueci o nome agora, tem um nome Gringo Calha. Gringo Calha, perfeito. E aí o do Gringo Calha, é o Ten, né? O disco Exatamente. do Pearl Jam que o Rodrigo... Cara, os caras são cabulosos, hein? Vou falar pra você, velho. O que eu aprendi sobre Seattle, a porra toda, nesse episódio do Pearl Jam, foi brincadeira, né? E agora saiu, então, do Los Hermanos, do primeiro disco que o Rodrigo... Cara, eu não sabia disso, mas o Rodrigo ia no show do Los Hermanos antes de ter disco do Los Hermanos. Então deve ter contado essas histórias lá, então tô bem curioso pra ouvir, não sabia que já tinha saído, não. Então vou correr aqui, acabou esse episódio, vou correr pra ouvir. Lucas, meu destaque final é que hoje, 7h30 da noite, começa as semifinais da LBF, jogo lá em Campinas. Opa! Se você estiver em Campinas, e olha, já vi nossas estatísticas de Campinas, somos bem ouvidos em Campinas, hein? Muito obrigado ao povo de Campinas, já morei em Campinas. Galera de Campinas, hoje, 7h30 da noite, o Unimed Campinas enfrenta o Sampaio Basquete, o jogo é lá no ginásio do Tênis Clube de Campinas. Vale, viu? Vai ser um jogo bem legal. É a elite do basquete sul-americano que vai estar em quadra nesse jogo. De verdade, não tô brincando. Elite do basquete sul-americano, 3 jogadoras da Argentina, 7 jogadores de seleção brasileira, se contar algumas do Campinas que foram contadas, dá para chegar até 10, assim. Então, é elite do basquete sul-americano feminino aí à disposição, muito fácil de assistir. Quem não puder, não tiver em Campinas e mediações, pode acompanhar no YouTube do UOL, do Imirante, é imirante.com, e na TV Tudo, a TV Tudo, acho que é isso, também no YouTube. Cara, escreve no YouTube lá, né? Unimed Campinas, Sampaio, é tudo EP, chama, né? Eu acho que é uma afiliada lá de algum canal grande, agora eu vou ficar devendo aí as informações. Mas enfim, vale a pena, viu? Vale a pena, porque vai ser um grande, grande jogo. Aproveita esse destaque final para ainda emendar que amanhã tem mais, né? Amanhã tem a outra semifinal, essa com transmissão também no YouTube, mas também no Sport TV, Santo André e SESI. O jogo vai ser em Santo André, quem estiver na região, né? Vale demais também, que repito, né? É também a elite do basquete sul-americano, Santo André e SESI, 2 jogaços, né? Então, hoje 7h30, hoje dia 3, né? Você está ouvindo na quinta-feira, amanhã às 9 da noite. E Lucas, hoje também, às 10 da noite, vamos participar da live do Pelada. Como é que é o nome inteiro do canal? Pelada 360, né? Não, acho que é um horário, Pelada 7h30, acho que é uma coisa assim. 9h30, né? 960. 900? É isso? 960. Givas, peraí, Givas, vamos fazer isso direitinho, certinho, né? Velho. Vai explicando como é, Cara, qual é a dinâmica. Vou explicar como é, porque eu não entendi como é. Aí que tá. Vai explicar o que você entendeu até agora da dinâmica. Tá, é o seguinte, né? O Diniz é um baita apoiador que nós temos. Na minha opinião, velho, é uma das pessoas mais imprevisíveis do país. Imprevisíveis, inteligentes,
perspicazes e caóticas que eu já conheci. De verdade, assim, sem brincadeira. É uma coisa assim, fora da realidade. E ele nos fez um convite, e segundo ele, é para assistir 3 filmes inteiros em meia hora. Não. Para falar de 3 Comentar filmes inteiros isso. em meia hora. Enquanto Pelada assiste 9h30 os filmes chama o canal. inteiros. Pelada 9h30 chama o A gente canal. vai assistir os filmes e comentar os filmes em meia hora. Essa é a grande dinâmica. Pelo menos é o que eu entendi que a gente vai fazer. Também, Tá, eu fiquei muito confuso. É Pelada 9h30. twitch.tv/pelada930. Esse é o link, né? twitch.tv/pelada930. Qual é o drama? Você só assiste na live, velho. Não tem como assistir depois, pelo que eu entendi também, né? Porque Vamos perguntaram, pegar o tem como áudio pra gente mandar pros apoiadores, de repente? Não sei, velho. Tem que negociar isso aí. Tudo isso eu não sei. Então, assim, tem que assistir, né? Vai estar passando um jogo aí, Flamengo Olímpico, o Flamengo vai estar goleando, já imagino, no segundo tempo. Então é a hora perfeita aí para você vir. 22 horas, 3 de agosto. Cara, tô muito ansioso, tô até um pouco ansioso e temeroso, velho. Eu também. E, cara, já começa confuso, porque chama Pelada 9h30 e o programa é às 10. E eu vou anunciar, já fico muito confuso, velho. E eles falaram que são só 30 minutos, eu queria falar 3 horas com o Diniz, velho. Será que ele topa conversar com a gente depois que acabar? É Felipe Jardim, velho. Por que você chama de Diniz? Porra, velho. Desculpa. Você tá bem animado, né, Guilherme? O Jardim. Eu sempre chamei ele de Diniz, eu não sei porquê. Felipe Jardim. Cara, é um grande adepto do Diniz. É o Dinizismo. Diniz. É porque tem o Felipe Diniz, né? Que é o. Isso sempre me confunde. Jardim é o Diniz. Jardim. O Jardim. Será que ele topa? Foi conversando com a gente? O Jardim, já comecei bem a nossa parceria. Vamos lá. Kibas, posso aproveitar o seu destaque final, que assim já tá bem caótico, né? Pra falar de Universidade, quero saber qual é o horário, como é que faz pra assistir semifinal. Pô, velho, seguinte, né? O Brasil vai jogar a semifinal da Universidade nesse próximo, de hoje para amanhã, né? E tem 2 horários de semifinais, né? Tem o horário das 3 da manhã e tem o horário das 8 da manhã. No site oficial não saiu ainda. Ah, acabou de sair. Olha... Ah, não, é o feminino só. Não tem a ordem ainda dos jogos da sexta, ó, tá? Ah, tá. Puta merda, o Brasil é 3h50 amanhã, cara. Ficou 3h50? Porque tinha 2 horários possíveis, né? Só tava assim, semifinais masculinos, mas não tinha um horário ainda. Agora acabou de anunciar aqui o jogo do basquete brasileiro. O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos, valendo vaga ao semifinal das da manhã, das 8 da manhã. Valendo vaga na finalíssima já, né? Isso, semifinal. Valendo vaga na final, valendo medalha já, né? O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos às 3h50 da tarde, horário chinês. Isso faz com que aqui seja 4h50, é isso? Acho que é isso, velho. Posso estar errado, vou procurar Qual aqui. é a cidade lá? Chengdu. I'm now. Lá é 22h30 agora, Guilherme. Então, 1 hora à frente, né? Então. Eles estão porra, 2h50. 3. 2h50. É pior ainda. Porque se fosse 5, dava pra tocar direto, né? Cara. Mas não dá pra perder esse jogo, vou ter que rodar. Dá pra perder. Assim. Não dá. Não dá? Brasil e Estados Unidos semifinal valendo medalha, velho. E o Brasil com chance de ganhar, né? Universidade de Tulane, o time americano. E o Brasil tem jogado, pra mim, o melhor basquete, né? Não é porque eu sou brasileiro, né, Guilherme? Mas pra mim é o melhor basquete dessa competição. Porra. Então, faça o esforço, né? 2h50 da manhã. A gente vai contar aqui o que aconteceu. Quem não acordar, a gente conta. Mas começa às 3. 2h50 é a transmissão. Geralmente é assim. Por 3 da manhã, Brasil e Estados Unidos valendo vaga na final. Ok. Valeu. Forte abraço, Guidas. Espalhe por aí. Ô, Jardim, a gente se vê.